E aí pessoal, tudo bem? Fox Walker na área. Então, como a maioria de vocês já deve saber, Game of Thrones voltou hoje com o primeiro episódio da sexta temporada. E é isso que vamos analisar nesse vídeo, o primeiro episódio da sexta temporada, colocando esse conteúdo fantástico Game of Thrones no canal. Então vamos começar com essa análise, nos focando, focando mais nos personagens mais significativos, nos acontecimentos mais importantes e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então vamos começar primeiramente de onde o episódio começou, que foi o foco lá na muralha, né? Nós tivemos a continuidade desse problema envolvendo o Jon Snow, que foi a sua possível morte, e foi exatamente o que aconteceu. O Jon Snow está morto, está confirmado isso, né? Muita gente falou que não estava morto, está morto. E tivemos uma introdução do episódio bastante chamativa, com aquela parada de zoom in, né? Dando aquela câmera, aquela aproximação ainda com aquele ângulos bem chamativo, ainda com o uivo do Ghost lá, sabe, no fundo. Então deu uma parada bem, como posso dizer, bem dramática, chamativa. E junto a isso tivemos a questão da morte dele, o efeito que a morte dele causou na muralha, com todos esses membros que estavam a favor e contra a posição do Jon Snow no poder, né? Que ele tinha uma certa imagem fortificada naquele local. E isso foi a morte do mesmo foi meio que um divisor de águas, né? Algumas pessoas ficaram contra, outras pessoas ficaram a favor. E o Tormund teve aquela questão, né, que ele se aprofundou naquela colisão de ideias envolvendo a nova ordem e a velha ordem, né? Dele dizendo que temos que seguir regras e tal, e o Jon Snow, ele impôs coisas novas que infelizmente eram muito difíceis e tudo, mas ele manipulou as pessoas usando palavreados mais amigáveis, né? Nada muito agressivos, que não pudesse menosprezar o personagem. Então assim, deu pra ver um pouco da postura manipuladora dele, de conseguir acalmar a situação. Isso aí foi interessante, mas ainda deu pra ver uma divisão aí. Deu pra ver algumas pessoas contra, a favor, principalmente os amigos mais próximos do Jon Snow. Mas no final das contas, em relação à muralha, em relação ao Tormund, ao Davos, foi realmente isso. Em relação a Melisandre, que teve um foco total no final do episódio, mas que teve uma pequena frase, né, logo no início, que chamou uma certa atenção minha, foi que ela comentou que viu o Jon Snow no fogo, lutando em Winterfell e tal. O mais engraçado é que ela não comentou nada disso, né, pro Stannis Baratheon. Parece que ela até mentiu em relação a isso, como se a morte, né, do Stannis fosse uma coisa já moldada, né, se fosse o destino dele. E ela não falou nada pro Stannis, claro, ela queria garantir que isso acontecesse, mas é um tanto curioso, né, ela dizer que viu o Jon Snow só agora, né, não dá pra definir se ela realmente estava mentindo, se estava manipulando o cara, enfim, deixou um pouco uma dúvida no ar. Mas aí foi isso mesmo, né, aí no final desse vídeo voltaremos a falar da Melisandre com maior aprofundamento. Já no norte tivemos a continuidade envolvendo o problema dos Boltons, que eles acabaram enfrentando o Stannis Baratheon e aconteceu aquele problema, né? A Sansa e o Theon Greyjoy, o Rick, né, o Fedor, acabaram fugindo do forte. Aí rolou todo esse problema de ir atrás dos dois, mas enquanto isso o Ramsay Bolton ficou, eu não vou dizer abalado, mas ele começou a comentar sobre a morte da Myranda, né, que ela acabou sendo jogada de uma altura bastante destacável pelo Theon Greyjoy, e ele acabou fazendo alguns comentários um tanto interessantes que pode ter fortificado mais ainda a sua imagem, sua postura psicopata, né, dizendo que mesmo ela sendo uma pessoa muito próxima dele, não enterra, não queima ela, joga a carne dela para os cães. Mas em relação a Sansa e o Theon Greyjoy, eles estavam fugindo, né, tentando fugir do grupo de caça dos Boltons, e teve um lance interessante que foi, mesmo falhando nessa fuga, teve a ligação com toda a história, com todo esse grupo envolvendo a Brienne e o Podrick. Então tivemos a união dessas duas histórias, desses dois grupos específicos, e junto a esse momento de colisão, esses momentos de conflito, de uma pequena luta que teve, tivemos a evolução do Podrick, onde ele se destacou com suas habilidades de combate, que não são realmente nada profissionais, mas teve um resultado positivo. Também tivemos um ponto interessante envolvendo o Theon Greyjoy, que foi a sua drástica mudança, né? Ele deixou de ser o Rick, pelo que parece, e toda essa mudança, eu acho que foi originada pela essa chance de fuga, né? Ele começou a abraçar a Sansa quando estava com frio, começou a ajudar ela de uma forma surpreendente, e ajudou a matar um soldado que estava pronto para matar o Podrick. E no final das contas, ele realmente se tornou uma pessoa do bem, ele voltou a se tornar o Theon Greyjoy, e essa mudança foi muito boa mesmo.
Agora, em relação a Brienne se oferecendo para proteger a Sansa novamente, também tivemos uma outra mudança envolvendo essa personagem, que foi ela fazer toda aquela frase, aquele discurso aceitando ela pelos novos deuses, pelos velhos deuses. Então, teve uma mudança no Rick, quer dizer, no Theon Greyjoy, teve uma mudança no Podrick, teve uma mudança na Sansa. Então, assim, a partir daí tivemos uma mudança geral envolvendo vários personagens. Isso foi um ponto muito positivo pro episódio, apesar deles não serem tão focados assim, mas diante dos outros, eles realmente pareciam ser o grupo mais focado no progresso do episódio. Em relação a Cersei em King's Landing, ela não teve um foco muito positivo, né? Eu acho que a única coisa realmente produtiva e chamativa em relação à personagem foi a revelação da morte da filha e uma fortificação da união dela com o Jaime Lannister. E só isso, né? Não teve nada realmente demais no foco dela durante o progresso da história. Agora, em relação a Marjorie, ela estava novamente naquela questão de confessar e tal, e ela continua resistindo em relação a isso. E deu pra ver que ela teve uma postura completamente oposta da Cersei, que ela evitou, né, revelar seus segredos, seus pecados e tal. Então são duas personagens que estão em posições completamente opostas. Enquanto a Marjorie tá se guardando ainda, né, querendo não revelar nada e tudo mais, temos a Cersei já solta, já querendo impor sua vingança, soltar sua raiva e tal, e já unido com o Jaime, que pode fortificar mais ainda essa questão de busca por poder e tudo mais. Em Dorne também não tivemos muita coisa, foi mais a morte do Doran Martell e seu filho pela Ellaria Sand e suas filhas, né? Foi uma coisa agressiva, foi legal, deu uma mudança geral naquele local, porque eles perderam o príncipe e tal, mas foi algo interessante, mas infelizmente foi curto, né? Outros personagens foram focados no decorrer do episódio, mas é sempre bom ver a agressividade no episódio, violência e tal. Agora temos que ver como é que vai ficar Dorne com a morte desse cara, né? Vamos ver como é que vai ficar essa mudança. Em relação a Meereen, tivemos um foco de como tá a situação da cidade após a saída da Daenerys Targaryen. Nós podemos ver toda a situação de pobreza, de revolta, e no final das contas tivemos aquela posição perigosa do Tyrion Lannister diante desses problemas, né? Como é que ele vai resolver isso? Como é que ele vai conseguir, como eu posso dizer, melhorar a cidade? Isso não foi focado no episódio, foi mais para ver a situação inicial, como também tivemos todo aquele incêndio dos barcos, navios, impedindo também a volta do mesmo personagem para King's Landing e tal. Então assim, foi mais mostrar o anão numa situação toda bagunçada, nada demais. Já no Mar Dothraki, cara, tinha dois personagens lá que nunca ficaram muito unidos, que no caso é o Jorah e o Daario, né, o mercenário e o espadachim lá da Daenerys Targaryen. Cara, os dois nunca realmente ficaram juntos, e esse era o momento perfeito para ver os dois trabalhando junto, investigando o local, tentar encontrar a Daenerys Targaryen, mas não teve nada demais. Os dois personagens apenas conversaram, trocaram uma ideia, aí o Jorah viu o braço dele sendo petrificado lentamente e ele encontrou o anel da Daenerys. Tipo, nada demais. Foi uma coisa muito vaga, esse foco nesses dois personagens, mas parece que isso vai ser explorado nos próximos episódios, mas nesse realmente não teve nada demais. Já a Daenerys Targaryen teve um lance interessante e também um ponto negativo, que assim, inicialmente ela teve uma mudança da sua posição social. Antes ela estava no topo, né? Ela era poderosa, tinha poderes, tinha um exército, e agora ela tava sozinha. Ela tava na merda, sacou? Ela passou do topo da pirâmide lá pra baixo. Virou tipo uma escrava, tecnicamente falando. E ela tava no território do Khal Moro. E, cara, ela tinha tudo pra ter uma nova posição, uma nova trama, tinha tudo pra ser uma nova personagem, né? Ter uma transformação. Mas aí, né, o Khal Moro começou a provocar ela, começou a falar mal e tal. Aí a Daenerys, do nada, começou a falar: mas eu sou a mulher do Khal Drogo, eu queimei o corpo dele e vocês têm que me respeitar. E foi tecnicamente isso. Aí o Khal Moro, ouvindo isso, aceitou, tipo... Cara, como é que você sabe que esta mulher que você nunca viu na vida é a mulher do Khal Drogo? Ele simplesmente, sabe, aceitou isso sem saber se é verdade ou mentira. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sei se os Dothraki são muito inteligentes para saber se ela tá falando a verdade ou a mentira, ou são ingênuos / idiotas. Sabe, porque se for assim, qualquer mulher pode chegar em qualquer call e falar: eu era a mulher do Khal Drogo, me respeitem, tô de boa, aí pronto. Ela voltou pro topo da pirâmide. Fudeu com a personagem toda, sacou? Ela tinha todo momento lá pra se passar por uma transformação, não. Eu sou a mulher do Khal Drogo. Eu não tenho provas, mas eu espero que vocês acreditem em mim. E eles acreditaram. Puta que pariu, foi isso. Foi tecnicamente isso que aconteceu.
Nada demais, ela foi aceita no clubinho. Uau, nada demais. Em Bravos tivemos o progresso do treinamento da Arya Stark, que foi a questão dela ficar cega. Que puta que pariu, essa trama tá foda pra caralho. Infelizmente nesse episódio não tivemos muita coisa, ela apenas estava pedindo moedas e apanhou da outra garota que consegue ver, né? Foi meio que uma injustiça, né? Mas também não era problema dela, a Arya ser cega. Mas eu acho muito interessante, sabe? Ver o treinamento dela agora em ataques físicos. Mas realmente agora ela não tá preparada pra nada, né? Ela tá se adaptando ainda com a questão da cegueira, mas eu espero muito que no futuro ela se torne uma assassina, mas que o treinamento dela não seja muito resumido. Eu espero que eles consigam explorar levemente cada progresso, cada passo, cada transformação, mas nesse episódio não tivemos muita coisa. Mas a questão dela apanhar, dela passar por esses momentos iniciais envolvendo cegueira, já demonstra uma boa evolução da personagem. E pra finalizar, tivemos novamente o foco na Melisandre, né, que no final do episódio ela começou a tirar a roupa, né, olhando pelo que parece algo que refletia, né, fazia um reflexo do corpo dela, e ela começou a envelhecer. Misteriosamente ela estava envelhecendo, né? Ela virou uma velha, uma idosa, e assim eu não entendo muito bem o que aconteceu, sabe? Eu não sei se aquilo é o corpo real dela, né? A verdadeira forma e a roupa dela transmitia um ar de imortalidade, ou se ela possivelmente vai dar a vida pro Jon Snow, né? Sei lá, vai que isso acontece, mas em relação dela envelhecer não ficou muito claro. O episódio acabou aí, não teve nada realmente demais no final, foi mais uma coisa um tanto chamativa, mas não tão surpreendente, mas que gerou dúvidas, né? Porque desde a aparição da Melisandre na segunda temporada, né? Eu acho que foi na segunda, com o Stannis Baratheon, nunca tivemos um aprofundamento legal nessa personagem. E agora parece que vamos ter algumas respostas, mas também dúvidas, sobre suas capacidades, suas transformações e tal, porque realmente, do nada ela ficar velha, realmente precisamos de respostas, né? Mas é isso, essa foi minha análise em relação ao episódio, e assim, de modo geral, eu achei bem moderadozinho, o episódio não teve nada demais, teve algumas lutas interessantes, mas o episódio serviu para apenas impor algumas mudanças em alguns personagens e alterar a situação de outros de forma leve. Então foi um episódio mais ou menos, não foi nada grandioso, mas também não foi uma bosta. Então como nota vai ser uma nota 7. Eu espero que no próximo, de acordo com a promo, vai ter o Montanha lá enfrentando algumas pessoas, que vai ser um lance divertido. Mas esse episódio realmente foi legalzinho, né? Foi um retorno maneiro, mas realmente podia ser muito melhor. Mas é isso, né? Foi legal. Nota 7. Se você acha que ela deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse vídeo, espero que você tenha gostado. Foco, para o próximo vídeo. Valeu!